A paz, meus irmãos, vamos dar sequência no estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Hoje vamos meditar no capítulo 17. Os versículos que vamos ler são os 5 primeiros, que diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Bom, nós vimos no capítulo anterior a rivalidade entre Sarai e Agar, devido ao desprezo de Agar com sua senhora, por se achar melhor que ela ao conceber um filho de Abrão. Sarai, por sua vez, afligiu Agar, que fugiu para o deserto, Ali o anjo do Senhor tratou com Agar, ela voltou a se submeter a Sarai, e vida que segue, Passaram-se 13 anos e Deus torna a aparecer para o Abrão e renova a promessa que ele havia feito de multiplicá-lo grandissimamente. O versículo 1 diz que Abrão era da idade de 99 anos quando isso aconteceu. Notem que Deus se apresenta como Todo-Poderoso, o El Shaddai, e disse para o Abrão: anda em minha presença e sê perfeito. Claro que isso não significa que Abrão não estava andando na presença de Deus, Tanto que Abrão obedeceu quando Deus disse para ele sair do meio da sua parentela e ir sem saber para onde. O que Deus está dizendo para o Abrão é que é para ele perseverar em andar na sua presença, Já que a palavra de Deus não só corrige quem está no erro, ela também previne aquele que não está no erro para que não venha a errar. No que se refere ao fato de Deus dizer para o Abrão ser perfeito, ele estaria exigindo algo impossível do Abrão se interpretássemos esse texto como ele parece, Porque humanamente não tem ninguém perfeito e jamais haverá enquanto estiver num corpo onde o pecado habita. Então, quando Deus diz para o Abrão ser perfeito, há duas possíveis interpretações. A primeira é que Deus está dizendo: Abrão, se você andar na minha presença, você será perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. Quando que isso vai acontecer, irmãos? Quando vier o que é perfeito, Aquele que em tudo foi tentado sem nunca pecar, o Senhor Jesus. Aí sim, receberemos um corpo glorioso, incorruptível, não mais sujeito ao pecado. Quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, perfeitos. Mas para isso é necessário andar na presença de Deus, Renunciando o pecado, procurando levar uma vida de santificação, de obediência à palavra de Deus. E quando viermos a pecar, porque não há ser humano que nunca peque, Salomão disse isso. Quando pecarmos, devemos nos arrepender e buscar o perdão divino. Em outras palavras, se quisermos ser semelhantes a Jesus quando Ele se manifestar, devemos ser semelhantes a Ele já nesta vida, Ser o reflexo de Cristo. Por sinal, esse é o significado da palavra cristão, pequenos cristos no comportamento, no caráter, na pureza, na santidade, A segunda interpretação é que Deus estaria exigindo de Abraão a perfeição que estava ao seu alcance, dentro dos seus limites. E quando Abraão pecasse, então, ele seria justificado pela fé em Deus. No versículo 2, Deus repete a promessa feita a Abraão, Notem que ela está atrelada ao andar na presença de Deus do versículo 1, Anda na minha presença, Abraão, que eu te multiplicarei grandemente. Essa é a aliança que eu faço contigo. E esse é um princípio bíblico, Para Deus derramar suas bênçãos é necessário que haja obediência. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus deixa isso bem claro. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Abrão, então,
tinha 99 anos quando Deus apareceu para ele novamente e renovou a promessa que já havia feito, né? Primeiro, quando ele tinha 75 anos ao sair de Ur dos Caldeus, e depois quando ele tinha 86 anos. Ou seja, da primeira promessa até essa, aos 99 anos, já haviam passados 24 anos. Irmãos, percebam o intervalo entre uma e outra manifestação de Deus a Abraão. De 75 para 86, 11 anos. E de 86 para 99, 13 anos. E nesse intervalo não há registro algum de Deus falando com Abraão, né? Mas nem por isso significa que Deus se esqueceu ou abandonou Abraão. De maneira alguma, né? Tem crente que acha que Deus só fala através de profetas, de sonhos, visões. E quando isso não acontece há tanto tempo com ele já entra logo em desespero, né? Ah, Deus não fala mais comigo. Irmãos, Deus falava com Abraão de maneira extraordinária, inclusive através de teofania, né? Se manifestando como anjo, ou até mesmo como homem, conforme vamos ver no capítulo seguinte, né? Porque naquela época ainda não tinha a palavra de Deus escrita. Isso só viria a acontecer com Moisés, através dos 10 mandamentos. Irmãos, Deus quer falar conosco o tempo todo, né? É só meditarmos na Bíblia, simples assim. A maior revelação de Deus para a nossa vida são as Sagradas Escrituras. O escritor aos Hebreus diz que Deus falava de muitas maneiras aos pais e através dos profetas, e nos últimos dias tem falado através do seu Filho Jesus, e o nome pelo qual Jesus se chama é a Palavra de Deus. Claro que Deus pode se manifestar como Ele quiser ainda hoje, mas que as Escrituras Sagradas são a boca de Deus falando conosco, isso é fato, né? No caso de Abraão, o silêncio de Deus por tanto tempo era apenas um intervalo, né? Pedro disse que para Deus 1000 anos é como um dia. E se para Deus 1000 anos é como um dia, imagina 13 ou 24 anos apenas. Seriam segundos para Deus, né? Claro que ninguém vai sair por aí fazendo uma regra de 3 para calcular quantos são 13 ou 24 anos no calendário de Deus, porque o que Pedro está querendo dizer é que para Deus não existe o fator tempo. Deus então prossegue falando com Abraão até o versículo 8, dando detalhes da promessa. Antes, no versículo 5, Deus dá um sinal para o Abraão nunca se esquecer da promessa, né? Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai elevado e Abraão, pai de multidões. Para quem acha um milagre espetacular com uma palavra apenas, com um haja apenas, Deus criar todas as coisas, e realmente é um milagre espetacular, só que aqui, com uma letra apenas, Deus faz uma multidão incontável, né? E aqui, irmãos, vale observar também que essa multidão que Deus se refere não diz respeito apenas biologicamente, né? Os mais de 420 milhões de árabes descendentes de Abrão por meio de Ismael, né, que existem no mundo atualmente, somados aos mais de 16 milhões de judeus descendentes de Isaac, além dos descendentes dos seus outros 6 filhos, né, que ele teve com Quetura, sua segunda esposa após a morte de Sara. Não é somente essas multidões biológicas, né, não somente a linhagem natural de Abraão que Deus se refere. A promessa se estende espiritualmente também, através dos estrangeiros que estavam com Abraão, né? E isso se daria por meio da circuncisão. Os versículos 12 e 13 diz isso, além de todo o povo de Deus chamado igreja, que espiritualmente também provém de Abraão pela fé. Espiritualmente somos filhos de Abraão, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 7 e 29, diz isso, né? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Depois ele vai dizer aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, que Abraão é o pai de todos, não somente dos que eram da lei, mas também dos 420 milhões de evangélicos atuais que professam a fé em Deus por meio de Jesus, né? Que por coincidência é o mesmo número dos descendentes de Ismael atualmente, né? Os árabes. Claro que nem todos que dizem ser evangélicos são realmente evangélicos nos padrões bíblicos, mas supostamente, atualmente, seria esse número de 420 milhões, né? Só Deus sabe, né, irmãos, o número que é formado pela igreja invisível, né?
a igreja fiel, os descendentes verdadeiros de Abraão pela fé, mas o fato é que toda essa multidão de várias nações, fora os que já morreram, né, e os que ainda nascerão até o final do milênio, crentes e descendentes biológicos de Abraão, todos esses refletem esse A acrescentado por Deus no nome de Abrão para Abraão, né? É assim que Deus faz, irmãos. Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, mas é no tempo dele, né? Dos versículos 9 ao 14, Deus estabelece a parte que cabe ao homem nessa aliança, né? Nesse concerto que Deus está fazendo, chamado circuncisão. É como se Deus falasse para o Abraão: o sinal que eu vou multiplicar sua descendência, Abraão, é o a mais que eu vou colocar no teu nome. E o sinal da sua descendência como o meu povo será a circuncisão. E o que é a circuncisão? Circuncisão é um pequeno corte na pele do órgão reprodutor masculino, né? Toda criança do sexo masculino, ao nascer, deveria ser circuncidada ao 8º dia, tipo uma fimose, né? Conforme falamos, não somente os descendentes biológicos de Abraão, mas também os estrangeiros e os escravos que estavam sob o senhorio de Abraão, né, deveriam também ser circuncidados. E aqui, irmãos, cabe outra observação importante. Algumas igrejas batizam crianças, né, usando como argumento que o batismo substitui a circuncisão. E como a circuncisão era feita até mesmo em recém-nascidos de 8 dias, essas igrejas batizam bebês recém-nascidos também. Mas não é isso que a Bíblia ensina acerca do batismo, né? Ele deve ser um ato de fé e arrependimento. Quem crer e for batizado será salvo. Então tem que crer primeiro, né? Crer em Jesus. Depois, Pedro vai dizer também: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Também os fariseus, quando foram para serem batizados por João Batista, o João Batista disse, né? Produzam frutos dignos de arrependimento, raça de víboras. Mostra que vocês estão arrependidos para depois vocês virem se batizar. O que dizer também de Colossenses capítulo 2, versículo 12 e Romanos capítulo 6, versículo 4, onde Paulo compara o batismo nas águas com o sepultamento do velho homem, da velha natureza, né? Uma criança ainda vive na velha natureza enquanto não tiver o entendimento do que é pecado, crer, se arrepender, se converter, que é o novo nascimento, né? O renascimento espiritual de uma nova criatura. Então, meus irmãos, não faz sentido batizar uma criança que não tem discernimento, né, do que é crer e se arrepender dos pecados. O batismo não substitui a circuncisão, assim como a ceia não substitui a Páscoa. Circuncisão e Páscoa são cerimônias literais para o povo judeu, né? Batismo e ceia são cerimônias espirituais para todos que creem, se arrependem dos seus pecados e se convertem. Nos versículos 15 e 16, Deus agora vai mudar o nome de Sarai para Sara. Interessante, né? Em Abrão Deus acrescentou um A e em Sarai Deus tirou um I, que significa princesa, mãe das nações, porque povos sairiam dela. O trabalhar de Deus não está sujeito a nada, irmãos, muito menos a matemática humana, né? Somar um A significa acrescentar uma multidão de pessoas, diminuir um I não significa diminuir a multidão de pessoas, mas continua sendo acrescentar, né, uma multidão de pessoas através de Sara. É assim que Deus faz. Mas o que chama atenção mesmo foi a reação do Abraão no versículo 17, né? O texto diz que ele abaixou a cabeça e riu, dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos dará um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. Alguns estudiosos acreditam que esse riso de Abraão não foi de incredulidade, né, mas de alegria, de satisfação, diferentemente do riso de Sara, né, que está no próximo capítulo, o capítulo 18, versículo 12, que foi de incredulidade, né? Faz sentido porque você não vê Deus repreendendo Abraão como vai repreender Sara, né? E até porque aí no versículo seguinte, o versículo 18 desse capítulo 17, Abraão demonstra seu desejo que Deus se lembre também de Ismael. Tipo, que legal, né? Sara ter um filho na velhice, eu com 100 anos, mas Senhor, não se esqueça do Ismael também. E Deus promete abençoá-lo também.
O fato do riso de Abraão ser diferente do de Sara, devido ao que estava no coração deles, né, nos faz lembrar das palavras que Marta e Maria falaram quando Jesus voltou, depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, né, que foram as mesmas, mas expressas de maneira diferente, né, com a motivação diferente, de uma origem diferente. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta disse isso com indignação, né? Dá para perceber isso por ela ser extremamente ansiosa, enquanto que Maria disse o mesmo, mas se prostrando e adorando o Mestre. Então, meus irmãos, conforme falamos no vídeo anterior, o fato de Abraão ter um filho com Agar precipitadamente, né, talvez não tenha sido por incredulidade, mas por uma interpretação errada dele, ao achar que a promessa se cumpriria em Agar, já que Deus não disse diretamente se seria com Agar ou com Sara, né? Porque tem coisas que Deus não fala no texto, mas ele fala no contexto, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então não precisava nem falar que seria com Sara, né? O capítulo encerra com a circuncisão de Abraão, do seu filho Ismael, de todos os nascidos na sua casa, além dos estrangeiros e os escravos, né, que foram adquiridos por dinheiro. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 17 do livro de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo 18. Deus abençoe a todos e até lá!